Vamos, Brasil! Fala, pessoa ensolarada! Muito calor no Rio de Janeiro, graças a Deus. Eu, particularmente, prefiro sol, sim, prefiro calor do que frio. Eu sei que não é confortável, mas aqui também não tem o conforto, ou é desconforto de muito calor, ou é desconforto de muito frio, só surto. Fala, pessoa ensolarada, tô aqui pra contar um pouco pra vocês de como foi esse ano novo, já que a gente falou, causamos tanto, né, falando sobre o ano novo. Vocês amaram o vídeo que eu falei lá dos meus perrengues no despertar espiritual, e aí eu quero dar continuidade aqui nessa experimentação da vida, né, buscando meu autoconhecimento, falando sobre o meu autocuidado possível. Nesse ano novo, vou contar como foi. Bebi, tá bom? Bebi, fumei, e vou contar como é que foi essa experiência, porque tem algumas coisas que eu acho que eu fiquei refletindo, né? E pode contribuir com você, com o seu processo. Como sempre, antes, eu quero reiterar que o que eu falo aqui não é uma cagação de regra de maneira alguma. Eu não tô aqui no posicionamento de coach, de terapeuta ou de qualquer outra coisa, saca? Eu tô humildemente compartilhando o meu processo de autoconhecimento pessoal. Então, assim, se te incomoda o que eu tô compartilhando, você pode deixar de seguir, entendeu? E nem assistir mais. Mas não precisa ficar me refutando, porque eu tô falando o que está funcionando para mim. Então, contra fatos não há argumento. Eu tô falando da minha vida, se serve para sua, acolha. Se não sirva para você, beijo. Se serve pra você, já deixa like no vídeo, se inscreve no canal pra fortalecer, e eu tô falando sério, por favor, se inscreve, por favor, já deixa seu like, e por favor, no final você comenta como isso te atravessou, porque isso é muito importante para que o canal possa crescer, para que o meu trabalho aqui continue se desenvolvendo. Então, se você realmente está gostando de receber de mim e tá botando fé no trabalho, é fundamental que você apoie, tá certo? Bom, dito isso, gente, eu tive um ano novo muito diferente e eu fiquei querendo muito falar sobre, mas volto a dizer que o que eu tenho compartilhado por aqui, né, não é algo tão popular. Eu sei que não são pensamentos muito populares, então eu confesso pra vocês, é muito complexo isso, né, porque ao mesmo tempo que eu falo, tenho hablado mesmo e tem viralizado no Instagram, @solcrespioga, vários conteúdos. Poxa, a comunidade está crescendo mesmo, uma galera chegando, me seguindo. Ao mesmo tempo, eu confesso pra vocês, tá? Que toda vez que eu penso em falar, tem uma certa coragem, porque eu sei que eu tô falando coisas que não são tão senso comum. E eu sei que, inclusive do meu ambiente, eu sei que todos os amigos que passaram por mim na minha vida, que eu amo muito, muitas vezes não compactuam do meu estilo de vida, certo? Então eu sei que o que eu tô falando não é, tipo, muitas vezes confortável pra ouvir, mas é muito doido, porque aí quando eu tenho coragem de colocar essa voz pra fora e de falar aquilo que vibra no meu coração, surpreendentemente muita gente se identifica e fala: nossa, eu passo exatamente por isso, penso da mesma forma, sinto a mesma coisa e eu não conseguia falar, e é tão bom ouvir alguém falando sobre, e isso me dá muita coragem de continuar falando. Nossa, obrigado, gente. Obrigado por estar me fazendo companhia nesse processo. Então vamos aqui carregados dessa verdade. O ano novo ele é superestimado, né? Eu tava conversando no Instagram com o Joan, se você estiver assistindo esse vídeo, beijo querido, que não tá no Brasil, e ele dizia quanto aqui no Brasil é muito superestimado. Para nós brasileiros que somos muito emocionados, o que obviamente tem seu lado super positivo e também tem seus excessos. E é fato isso, né? Conforme eu tenho me desenvolvido na minha jornada de autoconhecimento, estudando muito, passando por mentorias e processos terapêuticos e desenvolvimento pessoal e rarararará, tudo que eu tenho mudado aqui, tudo que eu tenho compartilhado com vocês, cada vez mais eu consigo sentir mais paz no meu coração, de lidar com as situações de uma forma um pouco mais neutra, sabe? Não que eu não me emociono todos os dias, inclusive, mas essa expectativa de que esse ritual da virada do ano por si só vai resolver alguma coisa, eu não crio, não é algo que eu sinto mais. Então foi muito louco pra mim me ver a tamanha paz que eu senti de passar o Réveillon em casa. E muito agradecido. E aí eu fiquei muito receoso de falar isso, que eu falei assim, vai parecer meio piegas, eu acho. Porque eu sei que todo mundo foi pra rua, ou digo assim, a maioria das pessoas, né? E eu tô, tipo, fazendo diferente. Então, assim, eu também não quero cagar a regra, sabe? Não tô querendo dizer que o que eu fiz foi melhor do que os outros. Não é isso. Mas o que eu fiz foi melhor pra mim, diferente de todos os outros anos que eu fiz.
E como eu disse que eu falo aqui, eu ao mesmo tempo quis compartilhar. Porque, gente, eu recebi vários convites e eu agradeci de coração a todos os convites que eu recebi. De pessoas que, enfim, têm um carinho por mim e me queriam juntos na virada. Mas, gente, eu já vivi muito esse deslocamento daqui do meu centro. Quando eu digo centro, não digo só o lar físico, mas o centro, o eixo aqui, né? Numa expectativa de viver alguma aventura interessante lá fora. Então eu saio daqui pra ir lá fora, ver se me aparece alguma coisa legal. E já foi tanta armadilha que eu tô de boa, assim, eu tô tão ocupado fazendo tanta coisa, eu tô tão ocupado, inclusive, no meu próprio processo de desenvolvimento. Eu sei tanto o que eu tenho que fazer atualmente que eu não faz muito sentido pra mim ir pra fora pra buscar uma resposta, porque eu já tô ligado no que eu tô fazendo. Então foi muito tranquilo pra mim, tipo, negar os convites. E eu não tive. É novo pra mim esse sentimento de não ter essa ânsia de cavar, de precisar buscar no externo, entendeu? Que eu falo aqui o tempo todo sobre como o meu padrão sempre foi buscar o prazer e a satisfação e as respostas no externo. E é isso que eu tenho conseguido mudar efetivamente. E esse ano novo foi muito forte pra mim porque foi muito confortável. Eu passei com o Billy, que é o cachorro aqui de casa, da casa dos meus pais, porque da meia-noite ele fica muito agoniado com os fogos, né? Ano passado eu também passei em casa sozinho, né? Minha família fora também. Eu nem morava aqui na casa dos meus pais, mas eu passei aqui na casa dos meus pais. E depois de meia-noite eu fui pra casa de um amigo ou de outro pra comer sobremesa, tomar um drinkzinho, qualquer coisa assim. E esse ano eu até pensei, sabe? Tipo, seria legal, né? Pegar minha bike depois da virada, depois, né, porque eu fico aqui fazendo companhia pro Billy por causa dos fogos. Ficou fofo o cachorro, coitado. Ele fica meio assustado, mas como eu fechei todas as janelas, os vidros, ele ficou mais confortável. Tem até uma foto muito lindinha dele dormindo no sofá que eu deixei, mas quando deu meia-noite, ele pulou em cima de mim com tudo, que ódio, mas passou. E eu fiquei aqui fazendo Ho'oponopono, gente. Fiquei sozinho, sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, te amo, Deus, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo, eu amo o Ho'oponopono, mudou minha vida. Um dia, se vocês quiserem, comenta aí, porque eu tenho um receio de falar de Ho'oponopono, que eu sei que é uma coisa meio que muita gente não vai compreender, mas de longe foi uma das coisas que mais mudou a minha vida em 2022, de um jeito muito profundo. Eu amo o Ho'oponopono, eu faço todos os dias, saca? É muito relevante na minha jornada aqui com a minha espiritualidade e tudo mais. Então eu fiquei aqui meio vibe meio mantra, assim, meio dormindo. Dormi mesmo, sabe? Passei meia-noite assim, fiquei tão confortável. Ai, gente, é o que eu vou falar, eu tô com medo de ser julgado. Mas eu amei não precisar ficar feliz. Eu tava confortável, tava tranquilo, mas sabe, não precisar gritar que tipo, foi embora 2022 que foi uma merda, e vem 2023 que vai ser tudo. E feliz ano novo, aquela coisa que sempre foi assim. E de novo, não tô sendo hater da cultura não, tá ligado? Mas eu tô falando de mim, assim, tipo, eu sempre fiz esse padrão. E, gente, no final das contas, essa virada por si só não foi o que mudou minha vida. O que mudou minha vida é essa tranquilidade de no dia a dia eu estar comprometido a beber mais água, a dormir, a fazer atividade física, a olhar para os meus ciclos, a ciclar mesmo, a compreender minha energia, a respeitar minha energia, a colocar meu corpo onde faz sentido, a tirar meu corpo de onde não faz sentido ele estar. Isso mudou a minha vida. Limpar as minhas memórias e me abrir para receber inspiração de Deus, falar com minha criança interior, falar com meu eu superior, isso mudou a minha vida. E assim, máximo, eu tô muito feliz, gente, virada de ano, virada de energia, tudo, eu sinto também o mesmo renovo. E aí foi isso, assim, sabe, fiquei aliviadão de estar confortável aqui com a minha companhia, tal, foi gostoso. Ao mesmo tempo eu sinto que talvez eu mesmo fiquei tipo assim, gente, que louco isso que eu tô vivendo, sabe? Deu um tilt um pouco na minha mente, tipo, isso é muito diferente do padrão comum da sociedade e meu até então. Tudo bem que não foi o terceiro ano novo da minha vida que eu passei assim, sozinho dentro de casa. No primeiro eu ainda tava cheio de crença, novo no caminho aí do despertar espiritual e etc. Então passei acendendo incenso e orando, cantando louvor, fazendo... A minha vibe era meio que fazer um ritualzão, entendeu? Nada contra rituais também, de maneira alguma. Mas assim, eu tava ali, né, meio que tipo, entendendo que eu precisava de muito. A minha crença é que eu precisava de muito pra poder me conectar. Então tava eu fazendo meditação, louvor, tipo, me esforçando pra que sozinho eu construísse algo tão grandioso quanto aquilo que a gente se esforça coletivamente pra fazer nas viradas de ano, né? Tipo, eu já virei vários anos novo na praia.
cheio de droga, claro, bebendo pra caraca, fumando, e da meia-noite aquela coisa de pular, e a minha amiga, coitada, caindo com a cara na areia, que eu já tava tão bêbada, quase tendo um coma, e eu, pra quem me conhece, sou taurinão, sempre durmo, então eu na praia, toda vez que eu fui pra praia à noite, luau, eu sempre dormi. Então logo depois de meia-noite também não ia durar muito. Mas entrar pelado na água, tudo isso, jovem, fui muito jovem mesmo, muito rolezeiro. Enfim... e aí, cara, deu isso tudo, que aconteceu tudo isso, daqui a pouco meio que acordei assim, que a virada mesmo, eu fiquei confortável deitado com o Billy, né, nessa vibe do Ho Oponopono, tentando deixar o Billy, a energia aqui tranquila pro cachorro também, e eu também fiquei tranquilão, eu tava muito cansado, né, porque eu sou um jovem senhor taurino, sempre fui, e agora mais ainda, então perto de meia-noite eu já não era ninguém, antes disso, 9 ou pouco, eu já tava aqui assim, ó. Aí depois, 1h pouca da manhã, eu fui lá, que eu, formiga também que sou, peguei doce, rabanada, bolo, aí tu imagina, essa porrada de açúcar no sangue, a pessoa não vai também ficar desperta, né? Açúcar é energia também. E aí eu despertei depois disso, e aí eu cogitei, né? Já tinha falado com um amigo, talvez que aqui teve Sandra de Sá, na Pedra de Guaratiba, onde eu moro. Dentre outras coisas, assim, teve programação, isso que eu quero dizer. E aí eu cogitei pegar a bike e talvez ir na rua, beber um drinkzinho, sei lá, sabe? Mas aí eu pensei, ai gente, madrugada, sair de casa pra uma multidão de pessoas bêbadas, inconscientezona, aquela gritaria, aquela coisa toda, gente. Lembra que eu falei no vídeo sobre parei de beber? Que o nosso corpo, ele é um GPS. O meu corpo não se abriu positivamente nem um pouco pra isso. Ele, sabe, fez uma leve repulsa, assim. Eu falei, eu não quero. Não é o que eu quero, tá ligado? Tipo, culturalmente, mentalmente, eu tinha até cogitado isso, porque é bem-vindo, faz sentido. Mas, assim, no meu sentimento, ele negou essa possibilidade. Aí foi, né? Assim eu fui e não fui. Eu liguei minha Netflix e fiquei assistindo a terceira temporada de Emily em Paris. Aquela garota que eu tenho um rancinho da cara dela, mas assisti. Não vou dar spoiler, mas eu fiquei feliz que no final da terceira temporada, pelo menos, falaram a verdade, né? Porque já não aguentava mais sustentar tanta mentira naquelas relações. Misericórdia. Enfim, bebam água, deixa like no vídeo aí, se inscreve caso você ainda não tenha se inscrito, tá? Falciane, bora nessa, voltou. Vamos aqui começar a segunda parte, onde foi o dia seguinte, que eu fui dormir só às 5 da manhã assistindo a Emily em Paris. Eu gosto um pouco da chiqueza dos looks. Eu gosto um pouco da vontade de conhecer um pouco Paris. Ano passado eu fiz umas aulinhas de francês. Oui, comment allez-vous? Esqueci tudo, né? Mas eu amei aprender um pouco. Ça va bien? Tô tentando lembrar as coisas aqui. É gostosinho também francês. Aí no dia seguinte, eu até acordei relativamente cedo, umas 9 horas. Fui na brisa, na praia poluída que tem aqui perto de casa. Falei um pouquinho com Deus, um Oponopono, respirei, peguei o sol, vi o céu azul, esse tipo de coisa que eu amo. Me senti muito grato por estar ocupando o meu lugar no mundo, sabe? Me senti muito grato por não estar de ressaca, não estar bêbado, não estar arrependido de ter ido passar um novo passado com perrengue voltando da praia, tudo que eu já vivi. Fiquei muito grato, agradeci mesmo. Fui visitar uma amiga, então fiquei com uma outra amiga, fomos na casa de uma amiga, e ali, tipo, tomei um vinhozinho, foi bem confortável, de dia, né, gente, que também beber de madrugada, de noite, pra mim, eu acho que já é um excesso demais, não que eu nunca vá fazer, né, mas nunca faço, então seria muito puxado pra mim. E aí de dia, no dia seguinte, eu tenho certeza que se eu tivesse saído de madrugada, o meu dia seguinte não iria existir. Então foi bom que esse meu dia primeiro foi bem folga mesmo, bem descanso, piscina, sol, café da manhã gostoso, conversas sadias, com visão, né, de avanço espiritual, prosperidade, pé no chão, cabeça nos céus. Amo minhas amigas queridas. Tomei uma taça de vinho, depois ainda rolou uma braminha cracudinha, nome péssimo, né, misericórdia. Tomei uma cracudinha ali, eu já sabia que eu já tava começando a liberar meus demônios. O demônio anterior, veio uma cerveja gelada, ele já começa... Graças a Deus não tava tocando pagode. Se estivesse tocando pagode, eu não saía dali, ainda bebia mais 5 depois. O velho homem já começa a se estremecer todo, querendo, gosto muito. Aí, bebi só umazinha, graças a Deus, controladíssimo, muito adulto.
Que é isso, hein? Ex-viciado, fala! E aí é isso, foi só uma cervejinha sucinta. Depois dali eu dei meu rolê de bike, consegui encerrar o dia presente em mim, com esse conforto. E aí eu queria dividir um pouco disso com vocês, porque vocês têm acompanhado a minha tour aqui. E nem sempre foi fácil pra mim fazer as coisas dessa maneira, com esse nível de consciência. Nem sempre teve não arrependimentos. E caso você tenha vivido uma experiência que teve arrependimentos, eu vou voltar a dizer isso aqui sempre, que tudo isso, toda frustração e arrependimento vira informação do que a gente não quer mais fazer, de para onde a gente não quer mais seguir. Então, ao invés de você se ocupar, olha para isso com carinho e entende como eu caí aqui. Aonde eu disse sim, qual foi o copo a mais que eu aceitei, que na verdade eu não queria ter aceitado, que me fez mal, sabe? E é assim, fazendo essa investigação, que com o tempo a gente consegue ir para um lugar melhor, para um lugar genuinamente nosso, que caminha a gente para lugares mais positivos. É isso, eu mesma me julguei nesse ano novo um pouco, me assustei um pouco com as minhas escolhas, do tipo, nossa, sozinho em casa, a galera fica um pouco assustada, sabe? Tipo, vai passar sozinho, ai, que deprê. Aí fala isso, que deprê quem? A pessoa que tá lá sofrendo de ansiedade e depressão, mas olha pra mim e fala, nossa, que deprê. Aí eu fico, não, gato, não, eu tô realmente muito confortável de estar sozinho, eu não tenho essa expectativa do ano novo, porque eu tô em paz. Voltei pra te arrasar. Gente, não podia deixar de usar esse ícone desse meme da Pinch Panelli. Voltei, tá? Dei um corte aqui no vídeo. Porque é o seguinte, falando sobre esse lugar dessa investigação que a gente precisa fazer quando a gente sente frustração, eu acho que eu consigo trazer algumas coisas aqui que me ajudam e podem ajudar pessoas que estão numa situação similar às que eu passo. Então, quando a gente, por exemplo, bebe, tem um momento da noite, do rolê, que a gente tem uma chance, tem um momentinho ali que você bate um pingo de consciência do tipo, daqui pra lá já não respondo por mim, daqui pra lá já é demais. Por exemplo, eu tomei essa cracudinha e depois eu vim aqui nos quiosques da praia encontrar um amigo e ali eu tomei um 250 ml, esse copinho, sabe, de bar. E ali eu já cheguei e já me serviram, saca? Essa cultura, né? E aí eu aceitei, mas desceu já aquela papação que a cerveja dá, sabe? O que é isso, assim? A cerveja eu amo e a gente pode amar nesse sentido mesmo cultural e da conexão afetiva que a gente faz. Mas não é como se de fato o bagulho fosse gostoso, né? Quando a gente começa a beber, a gente sabe... Normalmente, a maioria das pessoas nem gostam de cerveja de primeira. É uma parada que você vai se acostumando com a ideia de algo que não é, tipo, necessariamente gostoso, mas o contexto é gostoso, certo? Enfim, e aí eu senti já aquele papazar assim, aí eu deixei um pouquinho de lado, falei, gente, não vou beber mais não, obrigado. Ao mesmo tempo, a partir dessas 2 cervejinhas e do vinhozinho, já deu uma vontade de comprar um varejo, para alimentar outro demônio, fumar um cigarrinho. Pensei, rapidinho, né? E aí é onde vem essa sabedoria atualmente, que eu trabalho assim, eu poderia muito bem ceder, sem culpa nenhuma, tá bom? Sem culpa nenhuma, ninguém tem nada, eu posso fazer o que eu quiser, me afundar quanto que eu quiser. Mas existe esse lugar que é do tipo, eu acho que se eu comprar um varejinho, eu vou abrir uma porteira, abrir uma porta que eu não abro há um tempo. Será que eu quero mesmo abrir essa porta? Se eu abrir essa porta, para onde eu vou? É desconhecido o lugar? Claro que não, é um lugar que eu já conheço. Porque eu já morei nesse lugar. Eu já frequentei muito. Você entende? Isso não é... Eu tô dando o exemplo desse cigarro, do varejo, mas é para outras coisas que a gente vai consumir ou que às vezes a gente pode consumir numa dose. Sabe aquele ditado, né? O que separa o remédio da droga é a dose? É exatamente isso aqui. Então, assim, tem sido anos de eu tentar, de fato, reduzir os danos e tentar diminuir esses consumos. E é um tipo de coisa que eu acho que não dá muito para brincar, assim. Dependendo de aonde você chega com a sua vida, você realmente precisa se distanciar. E eu já conversei isso aqui em outros vídeos, né? E volto a dizer. Então, eu tô a lei do pêndulo. Eu tava num extremo de consumo, fui para um extremo de abrir mão, tá ligado? De abstinência, vamos lá. E agora eu tenho trabalhado em não ficar nesses 2 extremos, encontrar esse meio termo, sendo que é o meu meio termo. Não é a cagação de regra de ninguém aqui que vai me dizer qual é esse meio termo. E precisa ser assim para você também. Você precisa encontrar seu meio termo. E confesso que foi muito normal para mim, e pode ser que seja para você, de eu me enganar. Porque principalmente se a gente for dar ouvidos às pessoas. Porque as pessoas vão sempre te induzir a consumir porque elas querem que você fique no mesmo nível que elas. Não importa se você tá bem ou se você tá mal. As pessoas acham até que querem o nosso bem.
Mas como a gente só... Normalmente, as pessoas estão fazendo isso porque é o que elas conseguem fazer por elas querem que você faça o mesmo. Não, amigo, bebe, pô, só um copo. E eu volto a dizer que só você sabe aonde você vai parar depois que você toma mais um copo, que daqui a pouco vira mais uma garrafa e vira mais horas no rolê. E sabe aquele padrão? Acho que eu esqueci de falar isso. Quando eu cogitei, por exemplo, ir pro ano novo na rua, e ao mesmo tempo, quando eu começo a, aceitar esse copo a mais, vou colocar assim, tem aquele momento onde você perde essa autocentralidade e você começa a ir pro externo, buscar essa satisfação no externo. Então eu sabia que depois de meia-noite, se eu saísse na rua com a minha bike, eu ia querer valer a pena. Eu ia querer fazer valer a pena. Então eu ia querer beber para arranjar uma aventura que valesse a pena eu ter pegado a minha energia, pegado meu tempo, pegado meu dinheiro e saído de casa. E se eu sair, eu quero voltar com uma história para contar. E numa dessas que vários rolês, pra quem é de pista, quem é rolezeiro igual eu fui, quem é boêmio, tá ligado? Sabe bem do que eu tô falando. E aí, numa dessas, várias vezes, igual quando passa das 3 horas da manhã, ali é só demônio na rua. Gente, eu falo demônio, eu falo essas coisas meio brincando, tá? Não que eu não tenha demônio, enfim, mas não tô aqui pra ficar nessa vibe do mundo espiritual falando com certeza de nada, não tenho certeza de nada, não. Mas é nesse sentido mesmo de falta de consciência, falta de controle. Aquele momento é de só impulsividade. E a gente fica ali igual um zumbi, com o efeito do álcool, com o efeito de maconha, com o efeito de sei lá quantas drogas for, na rua querendo sustentar algo que faça valer a pena você estar ali. E numa dessas eu já me meti em cada furada, conversando onde não deveria conversar, estando onde não deveria estar, tá entendendo? Então assim, quando eu pensei um pouco nesse contexto no ano novo, eu falei assim, não, vou ficar em casa. E nesse dia seguinte, que foi o dia que eu bebi, que eu fumei, enfim, chegou uma hora que eu de novo volta lá pro lugar da porta. Você sabe que a partir dali você vai abrir a porta para um lugar. E quando chegou o momento da minha vida, que eu já investi tanto, vocês não têm noção, gente, eu já investi tanto, eu tô falando de dinheiro nesse meu processo terapêutico, em mentoria, tá ligado? E e é isso, eu tô aqui, ó, com um monte de gente, procurando profissionais pra me cuidar, pra me desenvolver, sabe? É o meu trabalho que tá em jogo, é a minha vida, é a minha carreira, inclusive. Porque se eu não tenho energia pra fazer a realização do meu sonho, ele não vai se realizar. E aí quando eu olho, sabendo que tem uma porta que eu ainda não acessei, que é o novo, que é quando eu digo não, por exemplo, pro mais do mesmo. Porque o novo só vai vir quando eu parar, quando eu eliminar mais do mesmo, aquilo que eu já conheço. Então, se eu já conheço a porta que esse consumo vai me levar à inconsequência, depois que a gente fica um tanto quanto consequente, né? A gente fica um tanto quanto compulsivo. E eu já sei o que eu tendo a fazer na noite, enfim, e depois a ressaca no dia seguinte, ressaca de grana, ressaca de energia. Então, eu que já conheço tudo isso, não quero mais disso, né? Não é tão simples, não é fácil isso que eu tô dizendo. Mas ontem eu fiquei orgulhoso, porque chegou esse momento onde eu olhei e falei assim, opa, daqui eu sei que se eu continuar um pouco mais, não vai dar bom. Então deixa eu voltar. E aí foi todo um processo. Primeira coisa, beber muita água. Eu bebi pouquíssimo álcool comparando ao que eu bebia antes, mas ainda assim, beber muita água. Tomei um banhozinho com sabonete de ervas, entendeu? Todo um processo de, enfim, limpar a energia mesmo, para conseguir me recentralizar e dormir bem. Mas pronto, agora sim eu concluo esse vídeo. Sentia que eu precisava trazer esse aprofundamento nessa parte aí, tá bom? Espero que você fique bem e que te sirva para alguma coisa. Mas aí eu só vou saber disso se você comentar. Então é uma troca, equilibrando dar e receber. Por isso eu peço que você comente. Eu sei que muitos não vão comentar, mas eu agradeço a você que está comentando, tá bom? Compartilha com quem você acha que vai de fato se beneficiar desse vídeo. E a gente se vê em breve. Beijo.